E aí, gente, tudo bom com vocês? Vamos continuar nosso assunto sobre dilatação térmica, mas agora falando sobre dilatação volumétrica. Na aula anterior, nós falamos sobre dilatação linear e dilatação superficial. Agora vamos continuar o assunto, que ele é um pouco extenso, e falar agora sobre dilatação volumétrica e também dilatação em líquidos. Então, vamos lá então. Dilatação volumétrica. A grande maioria dos corpos sólidos possui três dimensões: altura, comprimento e espessura. Quando aquecido, o sólido sofre expansão em cada uma delas, resultando em um aumento no volume total do corpo. Então, vemos aqui que um corpo, nesse caso aqui, ele também ele vai sofrer dilatação em relação ao seu volume. O que seria volume? O volume é a multiplicação do comprimento, né, da largura e da altura. Então ele vai o quê? Ele vai aumentar esse corpo, esse objeto aí. Aqui fala também equação de dilatação volumétrica. De forma similar aos casos anteriores, temos a proporcionalidade entre variação da dimensão inicial, variação da temperatura, adicionando-se um coeficiente que depende do material do qual o sólido é formado. Garantimos a relação entre os termos da equação da dilatação volumétrica. Então, o que acontece, como aconteceu anteriormente, né? Vamos seguir o mesmo padrão da fórmula da dilatação linear, certo? Em relação ao volume e à temperatura também. Seria a temperatura inicial juntamente com a temperatura o quê? Final. Vamos para a fórmula. Aqui eu obtenho ΔV, que é a variação do volume, certo? Esse coeficiente aqui, que é o coeficiente da dilatação volumétrica, o volume inicial e a variação de temperatura. Então aqui fala variação de volume, certo? ΔV, que eu tinha falado anteriormente, volume inicial, variação de temperatura, certo? E aqui fala o seguinte, também sobre o coeficiente, certo? Então esse coeficiente aqui, se eu quero usar a fórmula de dilatação linear, também o coeficiente eu posso usar, só que ele vai multiplicar 3 vezes o valor dele, certo? E a unidade é em Celsius também. Vamos para um exemplo então. Como que eu posso utilizar essa fórmula de uma maneira prática? Vamos para o nosso exemplo. O tanque de gasolina de um carro com capacidade de 60 litros é completamente cheio a 10 graus Celsius e o carro é deixado num estacionamento onde a temperatura é de 30 graus Celsius, sendo o coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina igual a 1,110 a menos 3 graus Celsius menos 1, e considerando desprezível a variação do volume do tanque, a quantidade de gasolina derramada é em litros. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que primeiro, em qualquer exercício de física, separar os valores que eu tenho. Eu tenho aqui que fala que o volume inicial, 60 litros, né, a capacidade. Temos a temperatura inicial de 10 graus Celsius. E temos a temperatura final de 30 graus Celsius. O coeficiente da gasolina é 1,1, 10 a menos 3 graus Celsius menos 1. Cada exercício de física vai depender da substância, essa coeficiente. Cada substância vai ter um valor diferente. Água, gasolina, álcool, um valor diferente de coeficiente, certo? Então, com esse valor que você vai trabalhar no exercício. Vamos para a fórmula, olha só.
variação do volume, volume inicial, coeficiente de dilatação volumétrica, o ΔT, que é a temperatura final, menos temperatura o quê? Inicial. Vou substituir os valores. Volume inicial, 60. Coeficiente, 1,1 décimo menos 3. Temperatura final, está aqui, 30. Substituo. Temperatura inicial, está aqui, 10. Substituo. 30 menos 10, 20. Vou fazer a multiplicação. 66 vezes 20, certo? Nesse caso aqui, eu vou tirar da notação científica. Tirando a notação científica, ele vai voltar 3 casas para trás, certo? Aqui daria aqui 1,1320.10 a menos 3. Mas se voltando para trás 3 casas, você tira esse 10 a menos 3. Então ficaria 1,320 litros. Então esse foi o conteúdo da gasolina derramada aí do exercício que pediu aqui. Vamos continuar. Dilatação dos líquidos. Os líquidos, assim como os sólidos, sofrem dilatações ao serem aquecidos, uma vez que não têm forma própria, fato este devido à gravidade. Adquirem a forma do recipiente. Se o líquido estivesse livre da atração gravitacional, no espaço, por exemplo, obteria a forma de uma esfera, pois nessa geometria há a menor área da superfície para um determinado volume. Então vemos aqui os líquidos, eles sofrem dilatação também, mas vai depender também dessa dilatação dos líquidos da superfície que ele está, do recipiente, certo? Aqui fala que, olha só, a gota, uma pequena porção de água costuma obter forma esférica. Você pode perceber isso, né? Nas chuvas, quando uma pequena quantidade de água está sobre uma folha, ela fica de forma esférica, porque é a menor quantidade possível da superfície que ela possa adquirir, é através da forma esférica, certo? Ao se ver o conjunto do recipiente mais líquido ser aquecido, tem-se a sensação de que apenas o líquido teve seu volume aumentado, mas, na verdade, ambos os corpos em diferentes estados físicos sofrem dilatação. Como o líquido tem mais facilidade de absorver calor, sofre uma maior variação de volume do que o recipiente sólido. O que se observa é a dilatação aparente. Então temos aqui um tipo de dilatação dos líquidos, que é a dilatação aparente do líquido. É uma impressão que você tende a pensar que só o líquido que sofre, mas não, mas o recipiente também. Então vamos ver isso aqui, ó. Para saber sua dilatação real, certo? Que é a ΔV do líquido, precisa se adicionar a dilatação do recipiente, ΔV recipiente. E para isso deve-se conhecer os coeficientes de dilatação volumétrica do líquido e do recipiente. A dilatação real do líquido é, portanto, a dilatação aparente somado com a dilatação do recipiente. Então, para mim saber exatamente qual que é a dilatação do líquido, eu vou ter que fazer a soma da dilatação volumétrica aparente do líquido com o do recipiente. A soma desses dois aqui, com certeza, ele vai dar o meu valor o quê? Real, né, em relação ao líquido. Vamos para um exemplo disso para nós entendermos melhor. Primeiro exemplo. Um recipiente tem capacidade de 5.000 centímetros cúbicos a 40 graus Celsius e está completamente cheio de um determinado líquido. Ao aquecer o conjunto até 140 graus Celsius, transbordam 70 centímetros cúbicos. O coeficiente de dilatação aparente desse líquido em relação ao material que o constitui, o recipiente, é em graus Celsius menos 1 igual a... Então ele quer saber o coeficiente de dilatação que aparente. A fórmula para a gente calcular a dilatação aparente é aqui o volume inicial, tem a capacidade inicial, cúbicos, né?
o coeficiente aparente vezes a variação de temperatura. Então, o que nós temos aqui? Ele quer saber o coeficiente de dilatação aparente. Então, aqui seria aqui, ó. Então, nós temos aqui, certo? Vamos substituir os valores aqui. Então, ele fala o seguinte, ΔV aparente é 70, que deu o valor aqui, ó, porque ele transborda 70 centímetros cúbicos. Então, eu vou substituir aqui, 70. A variação, ele falou a variação aqui. O volume inicial, 5.000. O que ele quer saber aqui, coeficiente aparente, vai permanecer. A variação de temperatura aqui é a temperatura final menos a inicial, 140 menos 40, daria aqui 100, certo? 100 vezes 5.000 seria aqui 500.000. 500.000 está multiplicando, vai passar dividindo em relação a 70, certo? Então daria 1,4.10 a menos 4 graus Celsius menos 1. Então, nesse caso aqui, eu achei o valor do coeficiente aparente desse líquido. Vamos para mais um exemplo em relação a esse conteúdo. Segundo exemplo. O coeficiente de dilatação volumétrica do petróleo é de 0,9 vezes 10 a menos 3 graus Celsius menos 1. Um recipiente completamente cheio contém 3 litros de petróleo e sofre uma variação de temperatura de 50 graus Celsius. Sabendo que o volume extravasado de petróleo corresponde a 115 milímetros, determine a variação de volume do recipiente. Então, aqui ele quer saber a variação do volume. Então, nesse caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho aqui a variação real, que é igual à variação aparente, mais a variação do recipiente. Então, ele quer saber aqui em relação ao recipiente. Então, aqui a variação aqui, ó, REC. A fórmula, essa fórmula aqui, eu posso usar para os três, tá, gente? Tanto para a variação real, como para a variação aparente, como para a variação do recipiente, certo? Eu vou verificar os valores de cada exercício aqui. Então, aqui ele me deu aqui o coeficiente de dilatação do volume, né? Ou seja, real, inicial, né? Aqui. Então, aqui vamos substituir os valores aqui. Bom, aqui, o volume inicial. O volume inicial aqui seria o quê? 3.000, certo? Agora, o coeficiente de dilatação 9,10 a menos 3. A temperatura seria quanto aqui? 5 graus Celsius. Então, nesse caso aqui, por que seria 3.000 aqui o volume inicial? Porque ele colocou aqui, ó, contém 3 litros de petróleo. Então, aqui, nós temos aqui, então seria 3.000 aqui em relação à fórmula. Continuando. 115, que é o volume aparente, corresponde a 115. E vamos achar o valor da variação do recipiente. Eu vou multiplicar 3.000 vezes 0,9 vezes 50, certo? E não esquecendo a notação científica. Quando eu tenho esse 10 a menos 3, ao multiplicar, se eu quiser tirar esse 10 a menos 3, eu recuo para trás 3 casas. Por que 3 casas? Porque é menos 3. Ao recuar 3 casas, depois que eu fazer essa multiplicação, eu vou chegar em 135. Repetindo 115 mais ΔV, a variação do recipiente, tá mais, passa menos, então seria aqui 20 milímetros. Então, chegamos aqui, o resultado final da variação do recipiente.
E mais uma aula de física. Até mais, pessoal. Estou com saudade de vocês e espero que logo mais a gente possa se encontrar para uma aula pessoal. Até mais, gente.